Na aula de hoje a gente vai ver mais um exemplo de compartilhamento de recursos e para isso eu vou usar o exemplo clássico do jantar de filósofos e além do compartilhamento de recursos, também temos o interesse de ver como podemos juntar mais de um subsistema modelado por rede de Petri. Então a ideia é dar uma noção básica disso, para no futuro a gente ver metodologias de modelagem que levam em consideração a modelagem modular de sistemas a eventos discretos em redes de Petri. Bom, então começando, vamos primeiro apresentar o problema. Do lado esquerdo, aqui em verde, eu tenho o filósofo 1 e em azul, do lado direito, o filósofo 2. E a ideia é que eles estão se preparando para jantar. Então eles vão jantar um yakisoba. Só que para que eles possam comer esse yakisoba, é necessário que eles usem 2 hashis, né? Ou seja, para você poder conseguir pegar a comida, né? Um hashi só não é suficiente. Então aqui estão representados os 2 hashis que a gente tem disponíveis no nosso sistema. Então, cada um deles, para que ele possa efetivamente começar a comer, ele precisa usar os 2 hashis. E os hashis são compartilhados. Então, se o filósofo 1 quiser comer, ele vai ter que pegar os 2 hashis para poder, então, começar a comer. E a ideia é que, se um filósofo não está comendo, ele está pensando. Então, o estado inicial do nosso sistema é o filósofo 1 e o filósofo 2 pensando. E aí, se eles pegam, né, se um dos dois pega os 2 hashis, ele passa para o estado, então, comendo, em que ele vai usar os hashis para poder se alimentar com o yakisoba. Então, vamos começar modelando o sistema pensando apenas no filósofo 1. Para isso, eu vou usar a mesma cor. E aí, qual é a ideia? Bom, como eu comentei, o filósofo 1, ele começa pensando, né? Então, eu vou chamar esse lugar aqui de T1, que indica que é o filósofo 1 que está pensando. E aí o filósofo 1 pensando, ele pode pegar um hashi. Eu vou representar isso assim, ó. Suponha que ele decidiu parar de pensar e vai pegar um hashi para comer. Então, a gente vai representar que ele pegou um hashi dessa maneira aqui. Então, ó, eu estou pensando e aí ele pega o primeiro hashi. Então, eu vou chamar esse evento aqui de filósofo 1 pega o hashi 1. Esse lugar aqui, ele significa que o hashi 1 ele está indisponível porque o filósofo 1 está segurando ele na mão. Eu vou chamar esse lugar aqui de 1H1. E aí, se ele está segurando o primeiro hashi, vamos supor que ele pega o segundo hashi. Então, suponha que o filósofo 1 pega o hashi 2. O que acontece quando ele pega os 2 hashis? Ele vai para o estado comendo. Então, ele vem para o estado aqui, filósofo 1 comendo. Bom, aqui a gente modelou que ele pegou primeiro o hashi 1, mas ele poderia ter pego o 2. Então eu posso dizer, por exemplo, que esse daqui é o hashi número 1 e esse daqui é o número 2. Então a gente precisa modelar também caso ele tenha feito a ordem contrária. Então vamos fazer isso também. Então aqui, ó, o filósofo 1 tenha pego o hashi 2 e aí ele vai para o lugar 1H2 e aí quando ele pega o hashi 1, ele vai para o estado comendo. Então ele pode ir para o estado comendo de 2 maneiras, né? A partir do hashi 1 e depois o hashi 2, né? Que é esse caminho aqui de cima, ou pegando o hashi 2 e depois o hashi 1. Se ele está comendo, ele pode também simplesmente largar os 2 hashis, né? Ou seja, ele pode terminar de comer e aí quando ele termina de comer, ele volta a pensar. E aqui eu vou representar que o filósofo 1 largou os 2 hashis. Então, vou chamar isso aqui de 1H, que significa que ele soltou, o filósofo 1 soltou os hashis e voltou para o estado pensando. Beleza, faz sentido. Temos aqui o modelo do F1, embora a gente ainda não esteja considerando nesse modelo daqui a representação dos hashis, a disponibilidade do recurso, que no nosso caso são os hashis. Vamos pensar juntos aqui, olha. Vou usar um lugar para representar se o hashi 1 ou o hashi 2 estão disponíveis. Então, vou pegar esse lugar aqui, ó, e chamar de H1, que representa que o hashi 1 está disponível. E vou criar um outro lugar aqui, que eu vou chamar de H2, que representa a disponibilidade do hashi 2. Como o estado inicial do filósofo 1 é pensando, e a gente só está considerando o filósofo 1 por enquanto, vamos considerar então que ambos os hashis estão disponíveis, né? Porque não estão sendo usados. Então tem que ter uma fichinha aqui em cada lugar. E a ideia é a seguinte, ó, se o filósofo 1 ele pega o hashi 1 deixa de ficar disponível. Então, para que ele possa pegar esse hashi 1, o hashi 1 tem que estar disponível e o filósofo 1 tem que pegar esse hashi para ele poder colocar uma ficha no lugar 1H1, tá certo? A mesma coisa quando ele pega o 2. Se o hashi 2 está disponível, o filósofo 1 ele pode também pegar o hashi 2. Tá certo? Então, pensando no caminho aqui de cima, ó, ele pegou o hashi 1, foi para 1H1, depois ele pegou o hashi 2, foi para E1, e aí tanto H1 quanto H2 perderam ficha. Agora, se ele está comendo e termina de comer e volta a pensar, ele deixa disponível novamente os 2 hashis. Então,
Nesse caso daqui, ó, eu vou deixar disponível novamente o hash 1 e deixar disponível também o segundo hash. Beleza? Fizemos o caminho de cima e fizemos o retorno da disponibilidade dos hashes. Agora a gente precisa também modelar esse comportamento aqui embaixo, né? Ele pode ter pego o hash 2 primeiro. Se ele fizer isso, o hash 2 fica indisponível. Então ele tem que poder pegar o hash 2. Agora, depois de pegar o hash 2, ele vai poder também pegar o hash 1 se esse estiver disponível. Então, a gente também precisa introduzir essa informação aqui no nosso modelo. Beleza, então agora a gente tem o modelo completo do filósofo 1 e da disponibilidade dos hashes. Em verde, a gente desenhou o filósofo 1 e em preto, a gente desenhou a disponibilidade dos hashes. Agora, vamos desenhar o modelo do filósofo 2. E aí o hash ele é um recurso que está sendo compartilhado entre o filósofo 1 e o filósofo 2. E como a gente viu na aula passada, tipicamente, o compartilhamento do recurso, ou seja, é o modelo da disponibilidade do recurso, que vai provocar a interação entre os dois subsistemas, entre os dois modelos. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos modelar aqui agora o nosso filósofo 2, mas tendo isso em mente, que é a disponibilidade dos hashes que vai fazer a ligação entre esses dois sistemas, entre esses dois modelos. Eu vou modelar o filósofo 2 seguindo essa mesma lógica daqui do filósofo 1. Tá? Então, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer rapidamente aqui um modelo que é equivalente ao do filósofo 1, só que pensando agora no filósofo 2. Tá? Então, o filósofo 2 ele pode estar comendo e, se ele termina de comer, ele passa para o estado pensando. Então, vai ser o nosso filósofo 2 pensando. Se ele está pensando, que inclusive é o nosso estado inicial, como a gente tinha comentado anteriormente, se ele está pensando, ele pode pegar o hash 1 ou pegar o hash 2. Então, vamos fazer de maneira equivalente ao que fizemos para o filósofo 1. Então, suponha que ele tenha pego o hash 1. Então, o filósofo 2 pegou o hash 1. Para isso, ele tem que estar pensando se ele pegou primeiro o hash 1. Aí ele vai para um lugar, aqui eu esqueci de colocar o evento, que é 2H, né? Que o filósofo 2 solta os dois hashes e vai para pensando. Então, retornando aqui, ele vai para o lugar 2, pegou o hash 1. E depois que ele pega o hash 1, ele pode pegar o hash 2. Então, esse evento daqui vai ser o 2 pega o hash 2. E aí, se ele faz isso, ele alcança o estado comendo. Ele pode também começar pegando o hash 2 primeiro, né? Então, vamos supor que ele estava pensando, e aí o filósofo 2 pega o hash 2. E aí isso faz com que ele alcance o estado que determina que ele está segurando o hash 2, né? Então, filósofo 2 está segurando o hash 2. E aí, nesse momento, ele pode pegar o hash 1. Então, vai ser filósofo 2 pega o hash 1. E aí, quando ele faz isso, ele pode ir para o estado agora comendo. Então, a gente tem aqui o modelo equivalente do filósofo 2, sem levar ainda em consideração a disponibilidade dos recursos. Então, como eu comentei anteriormente, o recurso é quem vai fazer a conexão entre esses dois modelos, porque é, de fato, a interseção que existe entre esses dois filósofos. O que conecta esses dois filósofos é a disponibilidade dos hashes. Então, vamos usar a informação que a gente já tem. A gente já construiu os lugares que representam a disponibilidade dos hashes. Então, vamos usar esses mesmos lugares para interagir também o comportamento do hash com o comportamento do filósofo 2. E ver o que dá. Então, assim como a gente fez no filósofo 1, se o filósofo 2 que está pensando pega o hash 1, bom, para ele poder fazer isso, primeiro o hash 1 tem que estar disponível. Então, para ele pegar o hash 1, ele precisa ter o hash 1 disponível. Então, a gente pode desenhar um arco conectando H1 a 2H1. Para ele pegar o hash 2, aí é o hash 2 que tem que estar disponível. Então, vamos desenhar um arco aqui também, indicando agora que ele pegou o hash 2. Beleza, ele pega os dois hashes, está comendo, né? E aí, quando ele deixa de comer, ele solta os dois, né? Ele libera novamente os dois hashes. Então, da mesma maneira como a gente fez aqui, a gente precisa também desenhar um arco conectando 2H a H1 e um arco conectando 2H a H2, indicando que quando ele termina de comer e volta a pensar, ele libera os dois hashes. Agora, isso foi para caso ele tenha ido pelo caminho aqui de cima, né? Começando pelo hash 1. Mas ele pode ter começado pegando primeiro o hash 2. Então, para isso, o hash 2 tem que estar disponível. Então, vamos desenhar o nosso arquinho aqui. E o hash 1 também tem que estar disponível. Então, aqui a gente agora tem um modelo completo. Eu quero chamar a atenção para essa parte daqui, ó, que envolve a parte do recurso. Ou seja, a parte que a gente modelou os hashes. Então, considerando essa parte aqui, note que o que está conectando os dois modelos de F1 e F2 é
a disponibilidade dos hashis. E o mais interessante é que suponha que o filósofo 1 ele tenha pego o primeiro hashi. Então, o que aconteceria? Então, ele vai retirar a ficha daqui, retirar a ficha de T1 e uma ficha vai ser alocada aqui. Então, vamos só apagar essa ficha daqui. Beleza, então ele retirou a ficha do hash 1, agora não está mais disponível, e ele não está mais pensando, né? Ele está lá segurando o hash 1. E agora suponha que, enquanto ele está segurando o 1, não tenha dado tempo dele pegar o 2, e o filósofo 2 vai lá e pega o hash 2. O que será que acontece? Bom, o filósofo 2 estava pensando, então eu vou retirar uma ficha aqui de T2 e vou retirar a ficha aqui que está dizendo para mim que o hash 2 está disponível. Então vamos fazer isso, eu vou apagar aqui a ficha de H2, vou apagar a ficha de T2, vamos fazer o disparo dessa transição 2H2 e colocar uma ficha aqui em 2H2. E aí, quando a gente chega nessa configuração, vocês podem notar que nenhuma transição mais está habilitada. O filósofo 1, ele está segurando o hash 1, mas ele não pode ir para comendo porque o hash 2 não está disponível. O filósofo 2, ele está segurando o hash 2, mas ele também não pode comer porque o hash 1 está indisponível, está na mão do filósofo 1. Então, a gente chegou aqui num estado de bloqueio. Então, esse daqui é uma configuração de estado de bloqueio. Ou seja, chegamos num ponto em que nenhuma transição mais está ativa e o sistema trava. E aí os dois filósofos morrem de fome, porque eles não têm mais condição de comer. É muito importante que quando a gente estiver modelando os sistemas em rede de Petri, a gente tome o cuidado para não alcançar estados de bloqueio, em que o sistema acaba travando e nada mais pode acontecer. Eu quero chamar a atenção também para uma outra característica, que é a seguinte: ó, a gente começou fazendo o modelo do filósofo 1, passamos para o modelo do filósofo 2 e entre os dois está a interação que eles têm com os hashis. Então notem que quando eu fiz o modelo do filósofo 2, eu não precisei redesenhar a parte dos hashis, né? Ou seja, eu tinha aqui o lugar H1 que a priori estava fazendo parte do modelo de F1, né? Em que ele estava relacionando a disponibilidade do hash 1 com o comportamento do filósofo 1. Só que, na medida que eu fui modelar o filósofo 2, eu pude usar os mesmos lugares, o que permitiu para mim montar um sistema que é mais complexo, né? Eu estou adicionando um subsistema, mas usando os mesmos lugares. Eu poderia ter feito toda a modelagem de F1, considerando a disponibilidade de H1 e H2, e poderia ter feito também todo o comportamento de F2, né, do filósofo 2, também considerando a disponibilidade de H1 e H2. Como os hashis são os mesmos, se você reparar, eu não mudei o rótulo desses lugares aqui. O rótulo seria o mesmo, né? Se eu tivesse esse modelo aqui que eu envolvi em verde e o modelo separado que eu envolvi em azul. Ainda assim eu teria para o F1 um lugar chamado H1 e o mesmo lugar chamado H1 para o F2. Mesma coisa em relação ao H2. Isso mostra para a gente que uma das maneiras da gente unir dois modelos em rede de Petri, que corresponde a subsistemas de um mesmo sistema, é, por exemplo, fazendo o que a gente chama de uma fusão de lugares. É como se eu tivesse aqui para F1 um lugar chamado H1 e para F2 um lugar que eu também chamei de H1. Como eles têm o mesmo nome, eu posso fazer uma fusão desses lugares e transformar em um lugar só. Mesma coisa aqui para o H2. Então é como se eu tivesse um H2 aqui também, e aí eu venho e faço a fusão desses dois lugares em um único lugar, que a gente está chamando aqui simplesmente de H2. Essa é uma das maneiras que a gente tem de modelar um sistema complexo a partir dos modelos dos seus subsistemas. A gente vai modelando as coisas, mas dando nomes apropriados aos lugares para depois fazer o que a gente chama de uma fusão de lugares. E é importante também que todas as relações desses lugares independentes aqui sejam respeitadas. Então, se eu tinha um lugar que estava relacionando só com F1 e eu tenho a mesma configuração aqui para o filósofo 2, todos os arcos de saída de H1 verde e todos os arcos de saída de H1 azul agora se tornam os arcos de saída do H1 preto. Todos os arcos de entrada do H1 verde e do H1 azul agora se tornam arcos de entrada do H1 preto. Porque, no fundo, é a mesma coisa, né? Esse lugar aqui e esse lugar aqui são, na verdade, o mesmo lugar. Então, todas as relações de entrada e saída do H1 verde têm que ser as relações também de entrada e saída do H1 azul quando a gente faz a fusão e transforma eles em um único lugar. Tá legal? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, em que a gente mostrou uma introdução à modelagem modular por rede de Petri e também vimos mais um exemplo de compartilhamento de recursos, nesse caso aqui, os hashis que são necessários para que cada filósofo possa comer. Então,
Então, obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima.